Olá, nosso vídeo de hoje é para indicar algumas bibliografias, ou seja, são referências bibliográficas para você que está iniciando no estudo bíblico ou para você que já iniciou e precisa completar a sua biblioteca. Lembrando que o conhecimento ele é cumulativo e está em constante mudanças. Portanto, que é necessário para termos uma boa compreensão da Bíblia? Parece algo óbvio, que é uma própria Bíblia. Por que parece óbvio? Porque muitas pessoas entram no seminário, faculdade teológica, e eles vão estudar sobre a Bíblia, mas raramente eles estudarão a Bíblia. Então, para um bom entendimento das Sagradas Escrituras, é necessário uma Bíblia. No meio de tantas Bíblias, de tantas versões, de tantas traduções, qual que eu devo adquirir? A princípio, para você que está iniciando, você precisa ter uma Bíblia para chamar de sua. Ou seja, uma Bíblia que eu denomino a Bíblia de ralo. Qual é essa Bíblia de ralo? É aquela que acompanha você no dia a dia, que quando o Espírito de Deus revela a você, traz a sua mente o entendimento daquele determinado texto, que você possa fazer as anotações, fazer as referências cruzadas. Então, a Bíblia de ralo ou uma Bíblia para chamar de sua é aquela que está com você no dia a dia, seja ela tanto impressa quanto digital. É importante que você tenha essa Bíblia para... Teve aquele start do Espírito Santo? Vai lá e anota, faz referência cruzada. Um determinado pregador trouxe luz ao texto, um determinado livro que você está lendo também trouxe luz ao texto, vai lá e anota. Essa é a Bíblia que você tem que ter consigo. Outro detalhe, eu tenho que ter uma Bíblia de estudo ou uma Bíblia comum. O que é Bíblia comum? Aquela Bíblia que não é de estudo. Há dois tipos de Bíblia. Aquela que tem notas de rodapé, que é a Bíblia de estudo, e a Bíblia comum, que tem aquelas referências cruzadas tão somente. Então você precisa ter uma Bíblia, seja ela comum ou Bíblia de estudo. Você tem que ter uma para chamar de sua, qual seja aquela que você mais se identifica. E quais são as Bíblias de estudo? São diversas. Nós temos a Thompson, Estudo Pentecostal, a Shed, Sconfield, Ave Maria, Jerusalém, Tradução Ecumênica, ou seja, a TEB, Bíblia de Tradução Ecumênica. Eu tenho que ter todas essas Bíblias? Claro que não. Você tem que ter uma. Qual é a melhor Bíblia? A melhor Bíblia é aquela que você vai abrir, folhear as 20 primeiras páginas, verificar na introdução da Bíblia os comentários de como utilizar essas ferramentas que as Bíblias têm, e você vai identificando aquela língua que você mais identificar, o vocabulário que você mais identificar, é essa que você deve adotar como uma Bíblia para chamar de sua. Após a aquisição de uma Bíblia, você precisa também adquirir um dicionário bíblico. Claro que nós não podemos esquecer que também temos o dicionário de língua portuguesa, porque a Bíblia está escrita no nosso vernáculo. Então, você precisa descobrir o significado de cada palavra que tem na Bíblia, no seu idioma, no nosso idioma, que é a língua portuguesa do Brasil. Então, o dicionário de português, sem sombra de dúvida, também tem que andar junto com a Bíblia. E, em seguida, um dicionário bíblico. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado por nenhuma editora. Nós não temos patrocínio. Portanto, todas as editoras que vão ser citadas aqui são simplesmente, tão somente, porque elas produzem esse material. Então, nós temos aqui o dicionário Vini, dicionário bíblico. Esse dicionário ele é excelente. Olha, Oséias, nós temos que adquirir esse material que você indicou? Jamais. Esse material que eu estou indicando são referências. Se você já tiver um dicionário bíblico, não é necessário adquirir outro. Se você já tem outros comentários bíblicos, além destes que nós estamos indicando, você não precisa adquirir este. Como foi dito logo no início, essa referência é para você que está iniciando
nos estudos bíblicos, você não sabe por onde começar, eis aqui a nossa dica. A dica do THI, Teologia Itinerante. E se você já tem e julgou que esse material é de suma importância, que você desconhecia, fica aqui a dica para que você possa adquirir. Então, esse dicionário, a descrição é um estudo profundo dos principais termos bíblicos de cunho teológico. Ao longo do livro, mais de 6.000 palavras, as mais importantes da Bíblia, são ilustradas por passagens da Escritura, comentários, referências cruzadas, significados antigos e modernos, etimologias precisas, notas históricas e informação técnica claramente definida. A publicação deste volume proporciona maior facilidade ao estudo dos significados de palavras do Novo e Antigo Testamento. Aqueles que procuram se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, independente de um conhecimento prévio das línguas hebraicas e grega. Ou seja, não se prenda muito à capa. Por quê? Cada edição, as editoras têm por praxe modificar. Então fique atento ao nome da obra, à editora e o nome do escritor. A capa em si, ela muda de tempos em tempos, então não fique muito atento. O Vini que eu vi tem a cor assim, tem a cor assada. De repente você vai ter uma outra capa, mas o material é o mesmo. Após a aquisição de uma Bíblia, você deve sempre lê-la. Você tem um dicionário bíblico para consultar aquelas palavras que paira dúvida. E, em seguida, um comentário bíblico. Qual a função de termos em nossa biblioteca um comentário bíblico? O comentário bíblico, na minha opinião, é nada mais e nada menos do que você ter um professor particular na sua estante para tirar esclarecimentos, tirar dúvida do texto que você está lendo. Ou seja, você se deparou com um texto emblemático, o que é que você faz? Você vai chegar e falar assim, olha, nesse exemplo que está aqui, Baxter, da obra Examinar as Escrituras. Olha, Baxter, eu estou com dúvida nesse tópico. Você pega o comentário bíblico, que é o seu professor particular, que você poderá consultar a qualquer momento, e vai no verbete que você se deparou, no capítulo, no livro, e consulta o comentário bíblico ou o dicionário bíblico para que você possa chegar a um denominador comum, a sua própria conclusão. Lembre-se que cada obra é a tese de quem escreveu. Portanto, você não vai ler a obra e sair por aí como papagaio, repetindo, olha, na obra Examinar as Escrituras, do Baxter, volume 1, que trata de Gênesis a Josué, o Baxter fala isso, isso e isso. Isso é ótimo. Você tem que ter respaldo para dialogar com alguém, argumentar com alguém. Mas a ideia dos comentários bíblicos é que você possa ler esses comentários e depois refletir, confrontar sempre com o que diz as Escrituras e ficar sempre com as Escrituras. Nunca penda para o lado do escritor. A Bíblia é o nosso respaldo, é o nosso material de regra de fé. Ou seja, leu, agora é sua vez de escrever o seu comentário. Então, o respaldo que você tem nos comentários bíblicos serve tão somente para influenciar você a ir além, a continuar estudando, a continuar pesquisando e que você produza o seu próprio material. Examinar as Escrituras, do Baxter, é recomendado para aqueles que nunca teve por praxe a leitura, ou melhor, o estudo bíblico, ou aqueles que já têm por praxe o estudo bíblico, mas tem dificuldade de entender. Então ele é um material, não é que ele é básico, sim, ele não é profundo, mas é para quem está iniciando no estudo das Escrituras. Para quem não tem afinidade com estudo bíblico, apenas leitura. Então, se você ainda não tem afinidade com estudo bíblico, você deve iniciar com examinar as Escrituras. Ele tem uma profundidade muito boa para o iniciante. Essa obra do Baxter, Examinar as Escrituras, são composta de 6 volumes, porém você não
precisa adquirir os 6 volumes de uma vez. Cada volume são vendidos de forma avulsa e você deve adquirir o volume do livro que você iniciou, que você decidiu iniciar a leitura. Se for, no nosso caso, nós estamos estudando Gênesis, você vai adquirir o volume 1, que vai tratar de Gênesis até o livro de Josué. Algo interessante no Baxter, que você deve seguir o passo a passo, porque ele já está ano-luz à frente daquele que está iniciando agora. Ele vai chegar, vai fazer uma prévia, uma introdução ao livro que você escolheu para estudar. Ele vai te dar um pano de fundo. O que é o pano de fundo? É o contexto histórico, que não está nas escrituras, mas isso vem através da história, da geografia, da antropologia. Ele fará esse trabalho e vai dizer assim: agora, pare a leitura deste livro. Pegue a sua Bíblia e leia por, no mínimo, 3 vezes o livro que você se propôs a estudar. Lê na Bíblia. Ele diz, após a leitura de, no mínimo, 3 vezes sobre o livro que você se propôs a estudar, ele diz, então, retome este livro. Eu vou um pouco além e digo, isso é de suma importância, mas além de você ler no mínimo, como diz o próprio Baxter, por 3 vezes, você deve lê-lo em 3 versões diferentes. Então você vai ler a sua Bíblia de ralo, vai ler uma outra, fica como sugestão aqui a NVI, a Nova Versão Internacional, além da que você já tem. E você pode também incluir nessas 3 versões a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia de Tradução Ecumênica, a TEB. Sugestões. Como você pode, ante a correria do dia a dia, do tempo, que é tão escasso, pegar a sua Bíblia, aquela que você chama de sua, e ler 3 vezes o livro da Bíblia. Ou seja, você vai ler 3 vezes Gênesis inteiro, do capítulo 1 ao último capítulo. Leu, leia novamente. Leu, releia pela 3ª vez. A partir daí, você volta aqui para o Baxter, em examinar as Escrituras, e, claro, inicia a leitura deste livro. No momento, a editora Vida Nova é que publica esse Examinai as Escrituras. Aí nós temos também o livro de Gênesis, Introdução e Comentário, do Derek Kidner. Esse aqui já é um pouco mais avançado para aqueles que já estão habituados com estudo bíblico. Esse aqui também é um bom livro para você ser introduzido ao mundo do livro de Gênesis. Ou seja, leia, sempre leia, dialogando com o escritor. Não tenha pressa. Chega, conversa com o livro, com a obra, ele vai fazer afirmações, você questiona, volta, lê de novo o parágrafo, prossegue, teve dúvida, retoma, às vezes você deu aquela cochilada e não ficou muito claro. Então, ou seja, tem o hábito de estudar, não é ler. Estudar requer que você dialogue com o escritor. Olha, você disse isso, mas o que isso significa? Faça interrogação no livro. Teve algo interessante, revelador, que você desconhecia? Anota na sua Bíblia, aquela que você chama de sua, que te acompanha no dia a dia, faça anotações. Então, nós temos aqui a obra do Derek Kidner, Gênesis, Introdução e Comentário, da Edições Vida Nova. De novo, Edições Vida Nova gerou, produziu, já colocou no mercado diversos comentários bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Você vai adquirir todos os comentários bíblicos de uma vez? Não. Você vai comprando cada exemplar do livro que você propôs a ler. No nosso caso, Gênesis. De repente, você vai adquirir Gênesis para acompanhar a nossa reflexão e vai adquirir outro volume que você tem aí no dia a dia, preparando suas aulas na sua comunidade, no seu pequeno grupo. E reflexões sobre o livro de Gênesis. Nós temos aqui o outro comentário, é o Tremper Logman III. Como ler Gênesis? Essa obra também já não é um comentário capítulo por capítulo, versículo por versículo, mas é um apanhado do todo do livro de Gênesis.
Essa obra de Como Ler Gênesis, de Trempe Longman III, é recomendado para aquele ou aquela pessoa que deseja pensar fora da caixinha, fora da mesmice. Então ele vai problematizar o livro de Gênesis dentro da crítica textual e vai dar resposta. Ele problematiza e depois ele vai trazer a resposta. Recomendado para quem almeja dar respostas inteligentes, para quem requerer razão da nossa fé. Editora Vida Nova. Como ler Gênesis, de Trempe Longman III, ele vai abordar nesse livro algumas questões, por exemplo, você saberia responder com rapidez e facilidade as seguintes perguntas? Qual a duração nos dias de Gênesis, capítulo 1? Ou seja, era um dia de 24 horas? Era um tempo indeterminado? Qual a duração? O dilúvio foi universal? Quem são os Nefilins? Por que alguns versículos dizem que os ismaelitas levaram José para o Egito, enquanto outros afirmam que foram os midianitas? Quem estava ao lado de Deus quando o próprio Deus diz: façamos o homem à nossa imagem? A lista podia ir longe, o que nos leva a concluir que Gênesis não é um livro de fácil compreensão. Exige trabalho árduo tratar com seriedade este livro tão antigo e enigmático. Depois de ler esta obra, os leitores cristãos modernos não mais lerão o livro de Gênesis com a sensação de que estão entrando num mundo estranho, difícil de entender. Embora tenha sido escrito eras atrás, numa língua que ninguém mais fala hoje em dia e numa cultura que é misteriosa para nós, Trempe Longman nos ajuda a entendê-lo, pois nos ensina como ler Gênesis. Também o que não pode faltar na nossa biblioteca é Quem é Quem na Bíblia Sagrada, editado por Paul Gardner. Indicado para qualquer pessoa que tem voracidade para conhecer os personagens bíblicos, entre aspas, em detalhes. Produzido por Vida Acadêmica, ou seja, impresso pela Vida Acadêmica, essa obra, Quem é Quem na Bíblia Sagrada, a descrição da obra é: retrata a história de todas as personagens da Bíblia. É a mais completa enciclopédia de personagens bíblicos e assuntos de antropologia geral, produzida por uma equipe de renomados estudiosos e biblistas. Contém mais de 2.000 referências em ordem alfabética de todos os personagens citados na Bíblia. Formato que facilita uma consulta rápida sobre a vida e a obra dos grandes personagens bíblicos. Informações relevantes e substanciais para cada verbete apresentado. Artigos extensos e aprofundados sobre os personagens principais, como Jesus, Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Paulo e outros. Verbetes sobre temas gerais como anjos, apóstolos, genealogias, alianças e muitos outros. Um estudo profundo dos principais temas bíblicos de cunho teológico. A publicação deste volume proporciona maior facilidade ao estudo do significado de palavras do Novo e Antigo Testamento. Aqueles que procuram se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, independente de um conhecimento prévio das línguas hebraica e grega. Aí você pode estar perguntando, eu tenho que seguir esse script, comprar primeiro aquele do Baxter, depois o segundo exemplar, o terceiro? Não. O ideal para que você tenha um crescimento saudável na fé, que você possa estar indo passo a passo. Mas são todas obras independentes. Tanto faz você adquirir a primeira, a do meio, a última citada, não importa. O que importa
é que você pegue aquela Bíblia que você chama de sua, aquela Bíblia de ralo, e leia, devore a sua Bíblia. Ela sim é de suma importância. Ela vem antes de qualquer obra dessa aqui citada. Então, a meditação nas Escrituras deve ser o que abre o seu dia e o que fecha o seu dia. Ou seja, inicie o seu dia começando com a leitura bíblica e conclua com o término dos textos bíblicos. Entre um período e outro é que você vai incluir esses livros citados. Qual dele? Qualquer um deles. Ah, eu tenho outro. É esse aí que você vai utilizar, esse que você tem. Não precisa ser esses livros. E tratando da atualidade, nós temos aqui o nosso irmão Adalto Lourenço, que escreve Gênesis capítulo 1 e 2, a mão de Deus na criação. Então nós temos aqui a descrição dessa obra, Gênesis 1 e 2, de Adalto Lourenço. Você provavelmente já leu ou ouviu muitos teólogos ensinando sobre os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E talvez você já tenha se perguntado: o que um cientista diria ao ler esses capítulos? O que ele diria sobre a criação da luz antes dos corpos celestes? Ou da criação da mulher de uma das costelas de Adão? Ou, ainda, sobre a criação dos dinossauros e outros animais do registro fóssil? Haveria alguma possível relação entre Gênesis 1 e 2 e a ciência? Adalto Lourenço oferece resposta para essas e muitas outras perguntas que envolvem a difícil, mas viável relação entre o texto bíblico e os fatos científicos. E como não podemos deixar de mencionar, também você deve procurar quem é esse escritor, Adalto Lourenço. Será de um enriquecimento exemplar, ímpar, para a sua vida saber um pouco mais sobre este escritor. Publicado pela editora Fiel. Ainda na parte de atualidades, nós temos aqui John Walton, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. Descrição da obra. Durante séculos, a história de Adão e Eva tem circulado nos mais diferentes meios, como a literatura, a arte e a teologia. Porém, até mesmo para os cristãos que querem levar a sério a autoridade das Escrituras, a compreensão literal dos primeiros capítulos de Gênesis parece uma ruptura dolorosa entre fé e ciência. Existe um conflito inerente entre as afirmações da Bíblia e o consenso científico atual sobre as origens humanas? Em que contexto Adão e Eva, o jardim, a árvore e a serpente foram retratados? E se estivermos lendo Gênesis e suas afirmações sobre as origens da humanidade de forma errada? Essa obra é publicada pela editora Ultimato. Ainda na parte de atualidades, nós temos a obra Os Outros da Bíblia, André Daniel Henke. Descrição da obra. Essa obra, Os Outros da Bíblia, é publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. Descrição. Este livro lança um olhar sobre a história bíblica, mas com um foco inovador. A partir dos povos antigos que interagiram com o povo de Deus, eles, os outros, das narrativas bíblicas, mesopotâmico, egípcios, cananeus, persas, gregos e romanos, são o tema central desta obra. Como eram as culturas e as crenças religiosas daqueles povos? Que influências elas podem ter operado sobre a fé do antigo Israel e mesmo na doutrina da igreja cristã? Há ideias que podem ser consideradas biblicamente corretas na teologia dos pagãos? Como a política dos impérios antigos pode ter sido usada no plano divino para trazer Cristo ao mundo? Estas são algumas perguntas que estão respondidas neste livro. André Daniel Henke realizou uma ampla pesquisa englobando temas como a geografia histórica,
sistemas políticos, cultura geral e especialmente o pensamento religioso de cada um destes povos. A partir do entendimento do outro sobre o sagrado, o autor faz uma comparação com a revelação bíblica e com a prática dos antigos hebreus, respondendo então à pergunta central de sua pesquisa: quais são as convergências e quais as divergências entre fé pagã e a fé bíblica? Este livro é uma obra fundamental para que o leitor possa compreender melhor os contextos históricos, culturais e religiosos dos povos que tanto influenciaram na jornada do povo de Deus na própria construção da Bíblia Sagrada. Então, nosso vídeo, sendo o primeiro de referência bibliográfica, espero que consiga incluir você no início dos estudos bíblicos. Não perca a nossa próxima dica de referência bibliográfica